3. Aquarelas. Os viajantes que descobriram o Brasil após a abertura dos portos em 1808 tinham a aquarela como principal meio de registro do que viam. Ender foi o artista, juntamente com Debré, que mais pintou o Brasil nesse meio, com mais de 500 aquarelas. A aquarela era uma técnica mais controlada, pois permitia ao artista revelar de uma maneira segura e, ao mesmo tempo, veloz as várias etapas de sua obra. Partindo de um primeiro esboço a lápis, à medida que apreendia seu modelo ou paisagem natural, o artista podia indicar o colorido nos pontos determinados a ser acrescentado a posteriori, num processo que poderia ser desenvolvido aos poucos, até a obra ser considerada acabada com as marcações preenchidas. Para Ender, quando in loco, o importante era o registro imediato, o momento de verdade que presenciava, estivesse ele a bordo da fragata Áustria ou mesmo após o desembarque no então Reino do Brasil. Ele aproveitou ao máximo a intensidade realista que a aquarela lhe oferecia, sendo ela a arte ideal para a pintura exterior, pela simplicidade da técnica, pela praticidade de seus recursos e rapidez de secagem. Ender dominava completamente essa técnica empregada desde a segunda metade dos 700, seja pelos dilettanti no Grand Tour à Itália, seja nas viagens de circunnavegação e nas expedições científicas, como respectivamente a de Joseph Banks, 1743-1820, a bordo do HMS Endeavour, em 1768, e a do baiano Alexandre Rodrigues Ferreira, 1756-1815, quando empreendeu a viagem filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, em 1783. Considerada um meio que habita a fronteira entre as artes do desenho e da pintura, a técnica da aquarela era ideal para o jovem artista vienense, que utilizava ao máximo os parcos recursos oferecidos pelo lápis e os pigmentos aglutinados em goma arábica, dissolvidos com a ponta molhada dos pincéis. Nas suas aquarelas brasileiras, Ender demonstra quão aprimorada a pintura em aquarela estava a partir do início do século XIX. Isso se deve à ânsia dos artistas viajantes de conhecer e representar tudo aquilo que viam de novo em naturezas e tipos exóticos. O volume dos desenhos aquarelados de Ender, de costumes, tipos e paisagens urbanas e naturais, pode ser medido durante a viagem a São Paulo. A produção de 24 dias resultou em 141 estudos e desenhos aquarelados, uma média de 6 trabalhos por dia. Isso salvo seus desenhos dedicados exclusivamente à flora, tarefa que assumiu ao substituir o trabalho do pintor de botânica Johann Burberger, que sofrera um grave acidente em Niterói. Contudo, entre as suas aquarelas, poucas podem ser consideradas inteiramente acabadas. Além do curto espaço de tempo que dispôs no Brasil, Ender fora requisitado pouco após seu retorno à Europa para acompanhar em 1819 o imperador da Áustria na viagem que fez à Itália, lá permanecendo como bolsista em Roma até 1823. A grande maioria das aquarelas apresentadas neste capítulo estão na Academia de Artes Visuais, Viena. Por esta razão, omitidos a linha de crédito à coleção, aparecendo apenas em casos excepcionais de coleções fora da Academia de Belas Artes de Viena. O mesmo se dá com as datas. As aquarelas não foram datadas, mas são todas dos anos de 1817 e 1818, salvo as exceções explicitadas nas respectivas legendas. As citações de Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, ao longo do capítulo, foram tiradas do livro Viagem pelo Brasil, 1817-1820. 3.1 A Travessia, Gibraltar, Rio de Janeiro. A viagem de Ender ao Brasil começou no dia 28 de março de 1817, quando partiu de Viena para Trieste. No dia 10 de abril, a fragata Áustria zarpou para o Rio de Janeiro, uma travessia que duraria 92 dias. Foi na tarde de 14 de julho que a embarcação finalmente adentrou na Baía de Guanabara. Neste catálogo foram reproduzidas as obras a partir de Gibraltar, momento em que o pintor vienense entra no Oceano Atlântico. Segundo Spix e Martius,
A 3 de junho, zarpamos da Baía de Gibraltar ao meio-dia, acompanhados por mais de 50 embarcações grandes e pequenas que também haviam esperado o vento favorável para a partida e conosco faziam agora a vela em majestoso comboio através do Atlântico. A1. No alto. Lado oriental de Gibraltar. Lápis e aquarela, 9,5 por 96 centímetros. A2. Acima. Lado oriental de Gibraltar. Lápis e aquarela, 9,5 por 96 centímetros. A3. Panorama costeiro, lado oeste de Gibraltar. Mar Mediterrâneo. Aquarela e lápis, 9,7 por 47,7 centímetros. A4. Panorama de Gibraltar a bordo da Imperial Fragata Áustria. Aquarela, lápis e nanquim, 28,1 por 188,3 centímetros. A5. Rochedo em Gibraltar. Aquarela, lápis, 15 por 27 centímetros. A6, A7, A8, nesta página 152. Cordilheira Africana no Estreito. Lápis aquarelado, respectivamente, 9,7 por 47,6 centímetros, 9,7 por 47,3 centímetros e 9,7 por 47,2 centímetros. Segundo Spix e Martius. As montanhas do lado africano do estreito estavam em grande parte enevoadas. Parecia-nos, entretanto, terem, como as da costa espanhola, formação especial alongada com recortes de ilhas nas lombadas. Às 4 horas, passávamos à vista de Tânger, à distância de 3 a 4 milhas marítimas. A9, A10, A11, A12. Na página ao lado, 153. Deserta do Norte, Deserta do Sul, Madeira, Porto Santo. Lápis aquarelado, 9,7 por 47,8 centímetros cada. Segundo Spix e Martius. A 5 de junho, de tarde, quando o céu começava a encobrir-se com nuvens ligeiras, observamos diversas aves, entre outras a Procellaria pelágica, pardela, que flutua sobre as vagas como sinal de terra próxima. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, avistamos as 3 ilhas desertas que fazem parte do Grupo da Madeira, a 6 milhas ao sul de nós, surgindo como portais desmoronados ou gigantescos arcos na imensidão do mar. A13. Ancoradouro do Funchal. Lápis aquarelado, 20,2 por 27,5 centímetros. Foi na Ilha da Madeira que Dona Leopoldina desembarcou em 11 de setembro, 4 meses depois de sua partida, fazendo sua primeira escala oceânica. O artista Arnaud Julien Pallier, 1784-1862, fez um registro reproduzido aqui desse desembarque, mostrando o cais que resultou dos preparativos a que se refere Martius a seguir. Segundo Spix e Martius. Nesta bela ilha, a primeira possessão portuguesa em que ia pisar Sua Alteza Imperial a Arquiduquesa, faziam-se preparativos festivos para a sua recepção, e a comissão foi repetidamente convidada a passar aqui alguns dias. Estava resolvido, entretanto, só demorarmos o tempo necessário para embarcar o delicioso vinho da ilha, e como isso se executou no dia da chegada, foi concedido aos naturalistas um só dia para percorrerem os mais próximos arredores de Funchal. A16. Mosteiro no Funchal. Aquarela, lápis, 20 por 27,5 centímetros. Julien Pallier. O cais para Dona Leopoldina em Funchal, Ilha da Madeira. Aquarela e lápis. 1817. Coleção particular, São Paulo. A14. A cidade de Funchal, na Madeira. Lápis aquarelado, 20 por 30,8 centímetros. A15. Igreja da Matriz no Funchal. Lápis parcialmente aquarelado,
20 por 27,08 centímetros. A17. Ilha da Palma, nas Canárias. Lápis e aquarela, 9,7 por 47,5 centímetros. A18. Boa Ilhas de Cabo Verde. Lápis e aquarela, 9,6 por 48 centímetros. A19. Número 2 das Ilhas de Cabo Verde. Lápis e aquarela, 9,4 por 47,3 centímetros. A20. Fragatas Áustria e Augusta. Lápis aquarelado, 17,5 por 27,7 centímetros. A21. Imperial e Real Fragata Augusta. Aquarela e lápis, 18,7 por 27,3 centímetros. A22. Fragata Augusta. Aquarela e lápis, 19,6 por 27,5 centímetros. A23. Fragata Augusta. Lápis com pinceladas de brocha, 28,7 por 50,7 centímetros. A24. Fragata Áustria Augusta. Lápis um pouco aquarelado, 20 por 27,7 centímetros. A25. Fragata Áustria. Lápis com pinceladas de cinza, 18,8 por 22,3 centímetros. A26. Fragata Augusta. Lápis com branco, 19 por 22,3 centímetros. A27. Brigue visto na costa do Brasil. Lápis aquarelado, 20,5 por 31,3 centímetros. A28. Fragatas Áustria e Augusta. Aquarela e lápis, 16,3 por 25,3 centímetros. A29. Fragata Augusta desenhada no oceano por ocasião de ventos tempestuosos. Aquarela e lápis, 18,9 por 27,5 centímetros. A30. Ao lado. Fragata Augusta durante uma tempestade. Aquarela, lápis, 19,2 por 25,8 centímetros. A31. Sala do Conselho a bordo da Imperial e Real Fragata Áustria. Lápis aquarelado, 22,6 por 40 centímetros. A bordo da Fragata Áustria, além de registrar panoramas do litoral, Ender fez um verdadeiro diário visual da viagem, registrando com riqueza de detalhes o interior do navio, além de rotinas e fainas de marinharia. Ele aproveitou cada momento para desenhar. Retratou marinheiros pescando, apresentações culturais no navio, como também as provisões vivas, carneiros e vacas, que foram alojadas em estábulos provisórios próximos aos canhões. Debré, na série de 16 aquarelas relacionadas à viagem a bordo do brigue americano Calp, pinta somente uma aquarela do interior do navio. Com poucos detalhes, ela evidencia apenas o conforto do camarote. Esta aquarela serviu de base para a aquarela acabada AA03. Imagem, página 158. Jean-Baptiste Debré, interior do Calp, aquarela 1816, Museus Castro Maia, Ibram, Rio de Janeiro. A32. Aspecto tirado a bordo da fragata Áustria em sua viagem para o Rio de Janeiro em 9 de abril de 1817, vendo-se Barão de von Hugel e os condes Schoenfeld e Palffy. De costas, trajando uniforme naval, está o cadete Meydorff. Desenho aquarelado, 19,5 por 28 centímetros, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. A33. Para Clemens Wenzel, Barão de von Hugel. Aquarela sobre papel, 13 por 19 centímetros. Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro. Procedência, Coleção Barão de von Hugel, Cosmos, Palácio Kinski, coleção particular. Imagem, página 161. Thomas Ender.
D03. Tenda em um bote da fragata Imperial e Real Áustria. Lápis, 20 por 26,5 centímetros. Em um raro registro dos passageiros a bordo da fragata Áustria, Ender retratou os membros da legação austríaca entretidos com suas leituras. Os 4 são da esquerda para a direita do espectador: o barão de von Hügel e os condes Schönfeld e Palfe. O rapaz que aparece de costas trajando uniforme naval foi identificado pelo artista como o cadete Meydorf. Os 2 condes farão parte da expedição a São Paulo na companhia dos naturalistas Spix e Martius. Esta aquarela avulsa foi realizada após o retorno de Ender de sua viagem à Itália, tendo sido pintada, provavelmente por encomenda, na década de 1830. Ender a realizou com base em um dos seus desenhos de 1817, quando voltou a ter acesso ao conjunto de sua obra brasileira, doada à Academia de Belas Artes em 1836 pelo imperador Francisco I. Até o presente catálogo, os personagens sentados ao fundo da tenda improvisada em um escaler eram identificados como sendo Spix e Martius, o que não é verdade. A34. Guarda repousa na bateria da fragata Áustria. Lápis com pincelada de cinza, 20,5 por 27,5 centímetros. A35, no alto. Bomba na bateria da Áustria. Lápis aquarelado, 15 por 27,5 centímetros. A36, acima. Bateria da fragata Áustria. Lápis parcialmente aquarelado, 29,2 por 51,8 centímetros. A37, na página ao lado no alto. Cozinha na bateria da Áustria. Lápis aquarelado, 15 por 27,7 centímetros. A38, na página ao lado embaixo. Bateria da Áustria. Lápis aquarelado, 15 por 27,5 centímetros. A39, convés da fragata Áustria. Lápis aquarelado, 48,6 por 70,7 centímetros. No início do século XIX, foi Ender quem melhor documentou as cenas de marinharia em uma travessia atlântica. Seu embarque na fragata Áustria, que o levaria para o Brasil, ocorreu em 10 de abril de 1817 em Trieste, que foi o único grande porto marítimo da Áustria entre 1382 e 1918. Mas a sua viagem transatlântica só teria início 24 dias depois, a partir de Gibraltar, enclave britânico e portal do Mediterrâneo para o oceano. Durante os 42 dias que levou para cruzar o Atlântico, Ender produziu um conjunto de 46 aquarelas, com 11 panoramas, além de 8 desenhos reunidos no respectivo capítulo. Em termos de comparação da travessia de Jean-Baptiste Debré a bordo do Brig Kaup, são conhecidas apenas 15 aquarelas, nenhuma delas retratando com o realismo e a precisão das fainas documentadas pelo jovem pintor austríaco. O registro dos arquipélagos da Madeira, das Canárias, de Cabo Verde e Cabo Frio foram o roteiro percorrido pelo artista até avistar na manhã de 14 de julho a então capital do Reino Unido de Portugal, quando registra um Rio de Janeiro imerso em brumas. Nessa travessia foi Funchal a única cidade pintada por Ender, onde desembarcou em 6 de junho, cujo porto preparava-se para a escala da Princesa Leopoldina no dia 11 de setembro. A40. Marinheiros ocupados em pescar no oceano. Lápis aquarelado, 20 por 28,4 centímetros. A41. Grupos de marinheiros a bordo da fragata Áustria. Lápis aquarelado, 19 por 27,5 centímetros. A42. O leme juntamente com uma parte do convés da fragata Imperial e Real Áustria. Lápis aquarelado, 19,9 por 27,2 centímetros. A43. Marinheiros a bordo do Áustria. Aquarela e lápis, 19 por 27,3 centímetros.
A44, na página ao lado. A tripulação do navio enquanto navegava no oceano. Fragata Áustria. Lápis aquarelado 43,7 por 40 centímetros. Ender soube apreender o momento de alegria da tripulação a bordo da fragata Áustria. Mesmo se tratando de um navio de guerra, no qual imperava rígida disciplina, era de grande importância saber dosar ocasiões de festividade para a distração dos marujos, durante a longa travessia. A45. Marinheiros na polpa da fragata Áustria recolhendo o cordel da barquilha. Lápis aquarelado 19 por 27,3 centímetros. A46, ao lado. Convés da fragata Áustria. Lápis um pouco aquarelado, 12,5 por 15,2 centímetros. A47. Marinheiros dançando a bordo da Áustria. Lápis parcialmente aquarelado, 22 por 28,4 centímetros. A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54 e A55. Costa do Brasil de Cabo Frio até o Rio de Janeiro. Aquarela e lápis, respectivamente, 9,6 por 47,7 centímetros, 9,6 por 47,7 centímetros, 9,6 por 47,8 centímetros, 9,6 por 47,8 centímetros, 9,6 por 48 centímetros, 9,6 por 47,6 centímetros, 9,6 por 47,5 centímetros e 9,6 por 47,6 centímetros. Segundo Martius. Na tarde de 13 de julho, anunciou-nos o comandante que na manhã seguinte veríamos Cabo Frio. Com que ansiedade esperamos o momento em que, depois de uma viagem de 42 dias, de novo íamos avistar parte de um continente. Confirmou-se de modo mais rigoroso a predição do comandante, e na manhã de 14 de julho apareceu a oeste, mais ou menos envolvida em névoa, uma extensa serra. Pouco a pouco se dissiparam as enganadoras nuvens e reconhecemos na distância acidentada, distintamente, a montanha coberta de matas de Cabo Frio, que, primeiro pela vigia no cesto da Gávea e depois por toda a gente do navio, foi saudada com alegria. A56, A57, A58. Porto do Rio de Janeiro. Lápis aquarelado, respectivamente 9,8 por 43,7 centímetros, 9,8 por 47,7 centímetros e 9,8 por 47,7 centímetros. A59. Vista da Praia de São Domingo. Lápis aquarelado, 3 partes totalizando 15,3 por 135 centímetros. Segundo Spix e Martius. O dia estava encantadoramente claro e límpido e o vento favorável nos levou além do Alto Cabo. Não tardou a patentear-se, aos nossos olhos, embora ainda distante, a grandiosa entrada do porto do Rio de Janeiro, à direita e à esquerda. Elevam-se como portões da baía os escarpados rochedos banhados pelas vagas do mar. O que domina o sul, o Pão de Açúcar, é o conhecido marco para os navios afastados. A60, no alto. Costa do Brasil de Cabo Frio até o Rio de Janeiro. Aquarela, lápis, 96 por 47,6 centímetros. A61, acima. Pão de Açúcar na entrada do Porto do Rio de Janeiro. Aquarela, lápis, 28,3 por 46,5 centímetros. A62, Pão de Açúcar. Aquarela sobre lápis, 19,2 por 28,2 centímetros. A63, ao lado, Pão de Açúcar visto do Forte de Santa Cruz. Aquarela e lápis, 9,5 por 47,5 centímetros.
A64 ao lado, Fortaleza de Santa Cruz, na entrada do Porto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aquarela sobre lápis 19,5 por 28,4 centímetros. Segundo Mártios. Depois do meio-dia, alcançamos, aproximando-nos cada vez mais do mágico panorama, os colossais portais de rocha e, finalmente, por eles entramos no vasto anfiteatro, onde o espelho do mar reluzia como um sossegado lago e, espalhadas em labirinto, ilhas olorosas verdejavam, limitadas no fundo por uma serra coberta de matas, como jardim paradisíaco de fertilidade e magnificência. Do forte de Santa Cruz, pelo qual a nossa chegada foi anunciada à cidade, trouxeram-nos uns práticos a licença para nos adiantarmos. 3.2 A cidade do Rio de Janeiro. Ao longo deste magnífico panorama, com mais de 2 metros de comprimento, o Rio de Janeiro é apresentado por Ender ao espectador em toda a sua extensão. Possuidora de um detalhamento extraordinário, esta aquarela foi certamente realizada após o desembarque do artista. Apenas alguém já familiarizado com a paisagem urbana, a localização precisa de seus edifícios e sua situação topográfica seria capaz de realizar obra semelhante. Ela demonstraria o esforço do artista viajante em retornar ao mesmo ponto de vista, tomado em alto mar, quando vislumbrou pela primeira vez a cidade envolta ainda nas brumas do amanhecer e de seu deslumbramento diante do desconhecido. Seu olhar passaria agora a ser capaz de inserir na paisagem uma síntese do assombroso conjunto de detalhes e de pormenores que esmiuçara ao caminhar e enxergar aquilo que estava presente nas ruas que percorreu ao longo de sua permanência carioca. A dimensão da obra enseja uma exposição em semicírculo, no qual o espectador é convidado a imergir em todas as perspectivas oferecidas pela cidade, as quais o artista foi capaz de captar em minúcia. À medida que o olhar se aproxima da paisagem urbana, ela se revela com vertiginosa acuidade, seja pela finura dos detalhes, seja pela perspicácia em compreender seu conjunto. A65. E detalhe: panorama do Porto do Rio de Janeiro a bordo da fragata Imperial Áustria. A. Vila Galeão. B. Forte Laje. C. Santa Cruz. D. Boa Viagem. E. Praia Grande. F. Armação. G. Serra dos Órgãos. R. Glória. Q. Arsenal. P. Corcovado. O. Hospital. N. Morro do Castelo. M. Carmo. L. Candelária. K. Ilha da Conceição. I. Mosteiro de São Bento. J. Ilha dos Ratos. N. Ilha das Cobras. Aquarela, lápis, 27 por 227,5 centímetros. A66. Cais do Rio de Janeiro. Lápis aquarelado, 36 por 52 centímetros. Segundo Mártios. Sobe-se por uma escada de granito ao belo cais e alcança-se a vasta praça aberta, a principal da cidade, formada pela residência real e diversos edifícios particulares imponentes. A67. Desembarque de mercadorias no mercado principal. Lápis aquarelado, 20,3 por 28,2 centímetros. A68. E ampliação. Chafariz do Terreiro do Paço. 1. Cavalariças reais. Aquarela e lápis. 38,2 por 52 centímetros. Enquanto aguardava a chegada da arquiduquesa Leopoldina, Ender pintou praças, igrejas, edifícios públicos da cidade do Rio de Janeiro e seus arredores. O chafariz da Praça 15 foi retratado por ele com total privilégio da localização geográfica. Avista-se em primeiro plano a edificação em ângulo de 45 graus, o que permite observar detalhes das janelas, bem como assimilar a importância do local para a vida da cidade.
Ao fundo destacam-se mastros de navio, à direita o casaril e em toda a aquarela personagens do local. O espaço vazio anterior ao chafariz permite a visualização da real dimensão do edifício. Debré, por outro lado, privilegia o elemento humano. O pintor francês, em narrativa escrita, diz: é então, em torno das 4 horas da tarde, que se veem os pequenos capitalistas chegarem de todas as ruas adjacentes ao largo do palácio para sentarem-se nos parapeitos do cais, onde tem o costume de vir sentir a fresca até a Ave-Maria, de 6 às 7 horas da tarde. Em menos de meia hora, todos os lugares estão tomados. Na aquarela de Debré, o chafariz é pintado frontalmente e é apenas um marco na paisagem entre escravizados, soldados e pequenos comerciantes. Imagem, página 185. Jean-Baptiste Debré, Uma tarde na Praça do Palácio. Aquarela, 1826. A69. Entrada principal no Paço Real. 1. Real Capela da Corte. 2. Capela dos Terceiros. 3. O Cais. Lápis aquarelado, 39 por 52,7 centímetros. A Praça do Palácio, registrada por Ender, apresenta um ponto de vista amplo, capaz de abranger grande parte da descrição que Chamberlain faz do prédio. Este edifício fica na praça perto do principal desembarcadouro. Consideráveis modificações e ampliações foram feitas para adaptá-lo às comodidades da família real após sua chegada em 1808. Um convento e a cadeia da cidade foram desocupados. Corredores foram abertos sobre 2 ruas para ligá-los ao palácio. A passagem do centro é a entrada nobre. Dentro há um pátio, e no rés do chão localizam-se repartições públicas, cozinhas e o corpo da guarda. Os aposentos reais ficam no primeiro andar. O quarto, acima, com 3 janelas, serviu de dormitório ao rei. À direita aparecem a Capela Real e a Capela dos Terceiros, essa uma fachada de pedra escura. A biblioteca pública fica atrás deste último edifício e está aberta todos os dias àqueles que desejam visitá-la, oferecendo o conforto necessário para a leitura, livre de pagamento. No primeiro plano está parte da muralha do desembarcadouro, onde somente escaleres do governo e naus de guerra têm o direito de se aproximar. Henry Thomas Alken, segundo Henry Chamberlain. The Palace, Água Tinta. Em Vistas e Costumes da Cidade e Bairro do Rio de Janeiro, Londres, Thomas Maclean, 1822. Tradução livre do inglês. Coleção particular, São Paulo. A70. E detalhe. Homenagem a Dom Pedro no Rio de Janeiro. Lápis aquarelado, 18,3 por 30,7 centímetros. Esta aquarela é um raro registro histórico realizado por Ender. Nela está a tropa formada diante da Varanda da Aclamação, uma construção efêmera que seria usada 3 meses depois, em 6 de fevereiro de 1818, na cerimônia de aclamação de Dom João VI, como rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A falsa fachada de autoria de João da Silva Moniz, arquiteto da Real Casa das Obras, já aparece pronta para a sagração do primeiro monarca de uma dinastia europeia no hemisfério sul, com a família real ocupando o balcão central. Com sua aquarela, além de antecipar-se a Jean-Baptiste Debré e Hippolyte Taunay, 2 pintores de história franceses que desenharam e gravaram o acontecimento, Ender realiza uma composição bem mais realista que a deles. A71. Vista do Palácio Real com a guarda principal. 1. Forte de São Sebastião. 2. Telégrafo. Lápis aquarelado, 37,2 por 52,5 centímetros. A72, ao lado. Primeiro arco do triunfo da rua direita. 1. Segundo arco do triunfo. 2. Igreja da Cruz. Lápis parcialmente aquarelado.
20,2 por 27,3 centímetros. A73. Vista da rua principal do Rio de Janeiro. Lápis aquarelado, 20,4 por 27,7 centímetros. A rua direita foi registrada por Ender com realismo, riqueza de detalhes e perspectiva central. Essa última característica contribui para uma visão verdadeiramente topográfica da localidade, valorizando o casario do lado direito e esquerdo, além do convento de Santa Teresa na colina ao fundo. A mesma rua foi retratada por Rugendas, com encenação de personagens que ofuscam o espaço arquitetônico, o que contribuiu para uma produção composta provavelmente a posteriori pelo artista. Para o alemão, era uma sensualidade superabundante de uma orgia romântica dos sentidos que deveria impressionar o espectador, sem maiores compromissos com a realidade, com a paisagem topográfica, que nesse caso importa menos. Imagem, página 191. Johann Moritz Rugendas, Rua Direita, Rio de Janeiro. Gravura 21,3 por 28,9 centímetros. Casa litográfica Engelmann, Paris. Coleção particular, São Paulo. A74 e ampliação. Praça do Mercado na praia atrás da Alfândega. 1. Alfândega. 2. Igreja de Santa Cruz. Lápis aquarelado 40,2 por 51,5 centímetros. Com esta aquarela, Ender foi capaz de mostrar toda a intensidade tropical presente nas vizinhanças do mercado da cidade. Ele revela o quão impregnada de cultura africana está a antiga sede da América Portuguesa, recém-elevada à condição de capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em paralelo ao esplendor da luz tropical, estão as etnias do outro lado do Atlântico, que, por intermédio da diáspora negra, colonizaram o Rio de Janeiro com seus costumes e conhecimentos, dotando a cidade de uma identidade exclusiva que, infelizmente, começaria a desaparecer a partir do início do século XIX. A intensa iridescência, uma luz que Ender soube captar como nenhum outro artista viajante, segue par e passo com o realismo, que está também presente na página seguinte. A75, Mercado Principal no Rio de Janeiro. Lápis aquarelado 18,8 por 27,8 centímetros. A76, ao lado, uma igreja na rua direita. Lápis um pouco aquarelado, 17,9 por 28,2 centímetros. A77, Alfândega. Lápis aquarelado, 20 por 28,2 centímetros. A78, ao lado. Vista do Mercado de Peixes. 1. Igreja da Lapa dos Mascates. 2. Igreja da Cruz. 3. Rua do Ouvidor. Aquarela lápis 40 por 52,5 centímetros. A79, Praia Dom Manuel. 1. Igreja e Hospital da Misericórdia. 2. Boa Viagem. Lápis parcialmente aquarelado 35,8 por 51,6 centímetros. Em mais uma aquarela nas proximidades do mercado de peixes da praia de Dom Manuel, Ender registra a predominância de negros de ganho e alforriados. Na aquarela, o artista demonstra claramente seu talento para registrar tipos com igual realismo presente nas suas paisagens urbanas. A Igreja da Misericórdia encontra-se desenhada no segundo plano, com a vista se prolongando até a Ilha da Boa Viagem do outro lado da baía, ao fundo, no centro. A80. Vista da Ilha das Cobras a partir de uma janela da rua direita. Lápis parcialmente aquarelado, 19,5 por 31 centímetros. A81. Vista da Ilha das Cobras. Aquarela e lápis 20,2 por 26,5 centímetros. A82. Paróquia de Santa Rita, na Rua dos Pescadores. Lápis aquarelado 37,5 por 51 centímetros. A83.
Hospital de Misericórdia. Aquarela sobre lápis, 20,2 por 28 centímetros. A84. Vista da prisão na Rua de Joaquim, no Rio de Janeiro. Aquarela lápis, 36,8 por 50 centímetros. O rigor documental da aquarela de Ender fica evidente na aproximação de seu olhar com a pintura contemporânea de Debré, para quem os personagens são mais importantes que o cárcere de pedra e cal. A prisão na Rua de São Joaquim, a que se refere o título da obra, era o antigo aljube, do árabe al-jub, poço, cisterna. Erguido em 1731 nas proximidades da Ladeira da Conceição, transformado em casa de detenção com a chegada da corte e demolido no início do século XX. Imagem, página 199. Jean-Baptiste Debré, carro de bois com alimentos para presos. Aquarela 1822. Museus Castro Maia e Ibram, Rio de Janeiro. A85. Vista do chafariz da Carioca. 1. Convento de Santo Antônio. 2. Capela dos Terceiros. Lápis parcialmente aquarelado, 38,2 por 50,8 centímetros. Por uma vez, torna-se interessante uma comparação de dois registros contemporâneos do Largo da Carioca, entre Ender e Debré, demonstrando como a exatidão de um raro desenho esquemático de arquitetura do artista francês vai ao encontro da aquarela do jovem vienense. Em sua pintura, Ender não se furtou ao rigor da representação da arquitetura, mesmo tendo acrescentado o movimento de dezenas de escravizados aguadeiros, à espera de sua vez para se abastecerem em uma das 16 bicas de bronze do antigo chafariz barroco de 1723, demolido em 1829. Imagem, página 201. Jean-Baptiste Debré, Largo da Carioca. Nanquim em sépia, 21,6 por 53,5 centímetros, a cerca de 1818-1830. Museus Castro Maia, Ibram, Rio de Janeiro. A86 e ampliação. Rio de Janeiro, número 1. Lápis parcialmente aquarelado, 36,3 por 121,5 centímetros. Este panorama do Rio de Janeiro foi reproduzido em 1832 por Emmanuel Paul, segundo o autor. Avista-se no fundo uma parte da Bahia com os morros que ficam daquele lado. Apenas se vê representada a Praça Grande com o depósito de espermacete da armação. Mostra-se desse lado a eminência rochosa de São João de Icaraí, por trás da qual mastros elevados assinalam a entrada. Divisa-se o seu cume, outrora convento de São Bento, hoje um quartel, SIC. E mais abaixo, a fortificada Ilha das Cobras, em frente do longo edifício da alfândega, destinado à descarga. Dentre compacta massa de casas se eleva a igreja de Nossa Senhora da Candelária, com as duas torres mais altas da cidade, e a de Santa Rita, com a mais baixa. Distinguem-se para o lado do mar as igrejas da Lapa, dos Terceiros e da Cruz, com as torres que aqui ocultam o palácio. Para o lado da terra mostra-se a do Bom Jesus e sobre o morro de pedra, atrás de Santa Rita, o Hospital Militar, outrora Colégio dos Jesuítas, limitado pela elevação onde está o telégrafo e se eleva o castelo. A87. Vista da Igreja de São Sebastião no caminho de Santa Luzia. 1. Igreja de Santa Luzia. Aquarela e lápis 40,5 por 52 centímetros. A88. Paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Lápis aquarelado 37 por 51,5 centímetros. A89. Vista da Pedra da Prainha. Estaleiros para barcos. Lápis parcialmente aquarelado 39 por 52,3 centímetros. A90. Rua de Santo Antônio. Lápis aquarelado 20,5 por 28,3 centímetros. Segundo Spix e Martius.
As casas que são baixas e estreitas em proporção ao comprimento são quase sempre construídas de granito ou, no primeiro andar, de madeira, pau a pique e cobertas de telhas. Em lugar de portas e janelas de gelosias, já vimos por toda parte portas cheias e janelas envidraçadas. Os tristonhos moxarabes de influência oriental em frente das janelas foram substituídos a mando do rei por balcões. As ruas são, na maioria, recobertas de granito e têm calçadas para os pedestres, parcialmente iluminadas e apenas por algumas horas da noite, por lâmpadas colocadas diante das imagens da Virgem Maria. A91, Rua de Santo Antônio. Aquarela e lápis, 20 por 28,7 centímetros. A antiga Rua do Piolho, Hora da Carioca, aparece na esquina da Rua de Santo Antônio, na vertente do Largo do Rossio, atual Praça Tiradentes. Além da representação detalhada da arquitetura joanina, o realismo de Ender está presente nas cenas costumbristas do cotidiano das ruas tomado por escravizados, inclusive na sege vazia puxada por mulas e conduzida por um negro de libré e chapéu. Os únicos brancos encontram-se no balcão sombrio do interior da venda, em primeiro plano, sugerindo a crítica do jovem vienense à escravidão que iria recrudescer em suas pinturas a óleo. A92, Praça do Teatro. 1. Palácio do Comandante do Rio Seco. 2. Pelourinho e Patíbulo. 3. Caserna da Cavalaria. 4. Rua do Piolho. 5. Rua dos Ciganos. Aquarela, lápis, 37,8 por 52,2 centímetros. Nesta aquarela, o realismo de Ender contempla uma cidade topográfica e ressalta sua sobriedade. Nas palavras do próprio artista, no Rio, deparei-me com um mundo inteiramente novo, em que me atirei para o reproduzir dia e noite até cair exausto, física e moralmente, prostrado, sem forças. Já Debré, fiel à sua técnica, desenha primeiro o cenário antes de acrescentar os personagens do evento que ocorreu na atual Praça Tiradentes, antigo Largo do Rossio. Imagem. Página 208. Jean-Baptiste Debré. Aceitação provisória da Constituição elaborada pelas Cortes de Lisboa. Tinta e aquarela, 18,5 por 44,2 centímetros, a cerca de 1822. Museus Castro Maia, Ibram, Rio de Janeiro. A93, ao lado. Vista do Teatro do Rio de Janeiro. Lápis aquarelado, 39,2 por 52,8 centímetros. Imagem, Félix Émile Tonay. Teatro São João. Desenho aquarelado, 23 por 35 centímetros, 1821. Museu Histórico Nacional. A aquarela de Ender mostra o Real Teatro de São João, atual Teatro João Caetano, 4 anos após a sua inauguração em 13 de outubro de 1813. O artista vienense, além do teatro, pintou o Largo do Rossio, que tinha ao centro a coluna de granito encimada pela esfera armilar de cobre dourado, símbolo da autoridade real. Já o registro feito por Félix Émile Tonay é uma pintura histórica de aceitação provisória da Constituição de Lisboa que ocorreu em 1821. A94 e ampliação. Igreja de São Francisco de Paula. 1. Telégrafo. 2. Rua do Ouvidor. Lápis aquarelado, 38 por 51,7 centímetros. Igreja de São Francisco retratada com realismo por Ender, que consegue apreender o patrimônio edificado com um olhar familiarizado com os múltiplos detalhes da arquitetura, como alguém que conhecesse todas as sutilezas da cidade que registrou. Debré, nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, registra os festejos que se seguiram ao retorno de Dom Pedro I de sua viagem à Bahia. A cena se passa no Largo de São Francisco. Imagem, página 210. Jean-Baptiste Debré.
4 de abril de 1826, festa de retorno de Sua Majestade Dom Pedro I da Bahia. Aquarela sobre papel, 13,2 por 15,2 centímetros, 1826. Museus Castro Maia, Ibram, Rio de Janeiro. A95. Prédio inacabado da Academia dos Pintores. 1. Teatro. Aquarela sobre lápis, 20,5 por 28,2 centímetros. Nesta aquarela, Ender mostra as fundações da Sé Nova, cuja construção nunca foi terminada. No local, no Largo de São Francisco, constituiu-se a Academia Militar, depois Escola Politécnica. O realismo de Ender está presente nos detalhes do movimento da praça, nas indumentárias, nos transportes, como também no calçamento. No fundo da Rua do Teatro, o Teatro de São João, parcialmente construído com pedras das obras da Sé. A97. Largo do Moura. Aquarela e lápis, 20,5 por 28,4 centímetros. A96. Ao lado. Fonte do Largo do Moura. Aquarela e lápis, 20,5 por 28,4 centímetros. Imagem, página 214. Jean-Baptiste Debré. Ripas de Palmeira. Aquarela sobre papel, 15,6 por 22 centímetros, 1826. Museus Castro Maia, Ibram, Rio de Janeiro. A qualidade apurada do registro topográfico de Ender pode ser destacada aqui no Chafariz do Moura, construído em 1794 pelo Conde de Resende para abastecer o bairro da Misericórdia, tendo aos lados tanques para lavadeiras. O monumento foi registrado de uma maneira tal que ressalta a importância da arquitetura no espaço do Largo do Moura. Em Debré observa-se o contrário. A presença de um comerciante de ripas de madeira com sua carroça e o cão latindo para o cavalo que o olha animicamente evidenciam o desejo de inseri-los como personagens de uma história, sobrepondo-se ao chafariz quase imperceptível ao fundo do quadro. A98. Mosteiro de São Bento. Lápis aquarelado, 20,4 por 28 centímetros. Imagem, página 215. Johann Moritz Rugendas. Vista tomada da Igreja de São Bento, no Rio de Janeiro. Litografia, 20,6 por 31,4 centímetros, 1835. Coleção particular. É na aproximação realista com aquilo que se vê que encontramos a qualidade maior da narrativa visual de Ender. Nesta aquarela, a Igreja de São Bento, localizada na região portuária, é retratada com sua fachada sóbria, pouco ornamentada e instalada em seu generoso átrio. Foi sob o mesmo ponto de vista que Rugendas se posicionou para registrar o local. O pintor alemão está, porém, bem mais preocupado em montar um cenário que oferecer uma cidade real, como se pode perceber a partir da obra de Ender. A99. Esquina na Rua da Alfândega. Lápis aquarelado, 20,7 por 27,5 centímetros. Um oratório iluminado na esquina da Rua da Alfândega que, segundo Spix e Martius, eram todos dedicados à Virgem Maria e constituíam as únicas iluminações públicas da cidade. Esse tipo de objeto de culto, então muito comum, sobreviveria até a primeira metade do século XX. As 3 varas encostadas no muro possuem um chumaço em uma das pontas, usado provavelmente para acender esses nichos com lampiões à maneira de luminárias. A100. Vista do Mosteiro de Nossa Senhora da Ajuda. 1. Mosteiro de Santa Teresa. 2. Passeio Público. 3. Convento de Santo Antônio. Lápis aquarelado, 40,4 por 52,3 centímetros. Imagem, página 218. Jean-Baptiste Debré, O Convento da Ajuda. Detalhe da aquarela, 1826.
Museus Castro Maia, IBRAM, Rio de Janeiro. Com seu talento para se aproximar visualmente da paisagem real, Ender não perde nunca sua perspectiva acurada e retrata aqui o Convento da Ajuda, local em que foi enterrada Dona Leopoldina. Na aquarela de Debré, pintada por ocasião das exéquias da primeira imperatriz, sobressai o prédio demolido em 1913 para a construção da Cinelândia, em visão longitudinal menos detalhada. A101. Vista do passeio público. Aquarela e lápis 39,8 por 52,8 centímetros. Estes registros mostram o passeio público, logo após a restauração ordenada por Dom João VI em 1816, ou seja, antes da reforma de 1860 realizada pelo francês Auguste Glasieu. Segundo Martius, perto do mar fica o passeio público. É um pequeno jardim fechado e protegido do mar por um cais perpendicular de pedra talhada. Suas avenidas, sombreadas por mangueiras, jaqueiras e árvores de fruta-pão das Índias Orientais, o itô e a macieira, entre as quais os belos arbustos da poinciana plantados, são inquestionavelmente muito convidativos à noite, quando o calor é dissipado pela brisa do mar. Anteriormente havia nesse jardim uma espécie de cochonilha da Índia que viviam em figueiras plantadas para essa finalidade ao longo da beira do mar. O austríaco Ruybeck, que chegou ao Brasil em 1817 na comitiva de Dona Leopoldina, fez também uma aquarela do passeio público, reproduzida aqui a título de informação. Nela fica evidente seu amadorismo, sem contudo retirar seu valor iconográfico. Imagem, página 220. Franz Josef Ruybeck. Passeio público. Nanquim em aquarela sobre papel, 13,9 por 20,2 centímetros, a cerca de 1817. Instituto Moreira Salles. A102. E detalhe abaixo. Passeio público do Rio de Janeiro. Aquarela e lápis 35,5 por 52,4 centímetros. A103, ao lado, do Passeio Público do Rio de Janeiro. Aquarela e lápis 39,5 por 50,7 centímetros. A104. Vista do Mosteiro de Santa Teresa e do Aqueduto de Mata Cavalos. Aquarela e lápis 20 por 28,5 centímetros. A105. Vista do Aqueduto do Rio. Aquarela e lápis 39 por 51 centímetros. A106. Ao lado. Vista do Mosteiro de Santo Antônio. Lápis aquarelado 20 por 27,7 centímetros. A107. Vista da Glória e da cidade do Rio de Janeiro. Nanquim em sépia sobre lápis 27,2 por 43,3 centímetros. A108. Do Grande Aqueduto. Vista da Barra. Pincel em castanho e lápis parcialmente aquarelado. 19,1 por 31,6 centímetros. A109. Acima. Vista da glória de uma parte da cidade e do porto do Rio de Janeiro. Lápis aquarelado 32,8 por 64,5 centímetros. A Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro foi um dos temas prediletos de Ender. Além de ter sido sua primeira pintura a óleo, está presente também no álbum de viagem e faz parte de um panorama do Rio de Janeiro que o artista vienense não chegou a terminar o colorido. A aquarela de Ruybeck mostra a grande diferença entre um registro amador e a qualidade técnica de Ender. Imagem, página 225. Franz Josef Ruybeck. Igreja de Santa Glória, SIC. Nanquim e aquarela sobre papel 11,7 por 17,8 centímetros, a cerca de 1817. Instituto Moreira Salles. A110, acima.
Vista da Glória e da entrada do Porto do Rio de Janeiro. Lápis aquarelado 27 por 43,2 centímetros. A111, Igreja da Lapa. 1. Glória. Aquarela sobre lápis 20,4 por 28,2 centímetros. O Largo da Lapa, com a igreja que lhe deu o nome, sendo essa a única construção remanescente dessa paisagem urbana. No primeiro plano está o mastro com a bandeira do Divino Espírito Santo, diante da casa de grandes arcos abertos para uma escadaria onde era coroado o imperador do Divino na popular festa. Segundo Debré, chama-se no Rio Folia do Imperador do Espírito Santo. Uma tropa de jovens alegres, tocadores de violão, de pandeiros e de triângulos, precedidos de um tambor. O grupo festivo escolta um porta-bandeira, cujo chapéu ricamente enfeitado de flores e de fitas se assemelha aos dos demais membros mais modestos da bandinha. É durante a semana anterior à festa de Pentecostes que se realiza essa coleta aparatosa, destinada a estimular a generosidade dos fiéis caridosos. A112, vista do Mosteiro de Santa Teresa para o Forte de São Sebastião e o Porto. 1. O Aqueduto em Mata-Cavalos. 2. Telégrafo. 3. São Sebastião. 4. Mosteiro de Nossa Senhora da Ajuda. 5. Forte de Santa Luzia. 6. Igreja da Lapa. Lápis aquarelado 39,5 por 52,7 centímetros. A113, ao lado. Jardim, cercanias de Mata-Cavalos. Aquarela em nanquim sobre lápis 19,5 por 31,7 centímetros. A114, vista do convento de Santo Antônio em direção à entrada do porto. Aquarela sobre lápis 20,4 por 27,5 centímetros. Nesta vista do sopé do Morro do Castelo, com a entrada da Barra e do Pão de Açúcar ao fundo, Ender revela a imponência das construções assobradadas com 3 pavimentos que cercavam um morro também desaparecido. Elas foram erguidas na Rua da Guarda Velha, atual 13 de Maio, uma via que seguia na direção do mar. A grande construção sobranceira no centro da aquarela é o Convento da Ajuda, demolido em 1913 para a construção da Cinelândia. No primeiro plano está o pasto cercado e a horta dos frades franciscanos, no que atualmente é parte do Largo da Carioca. A115. O Palácio Episcopal juntamente com uma parte do Rio de Janeiro. 1. Igreja de São Francisco de Paula. 2. Igreja de Santa Rita. 3. Montanha do Corcovado. Aquarela e lápis 38 por 52,5 centímetros. Com esta vista do antigo Palácio Episcopal de 1702, um edifício que começou a ser erguido em 1634 no alto do Morro da Conceição, Ender mostra uma parte da cidade cujo conjunto arquitetônico dos períodos de 600 e 700 foi relativamente conservado com a preservação do Palácio e da Fortaleza da Conceição, terminada em 1718. O que desapareceu foi a extraordinária perspectiva tomada do Morro de São Bento, que se estendia até o Corcovado, coberta inexoravelmente pelos arranha-céus. Da esquerda para a direita estão as 2 torres da Igreja de São Francisco e o campanário de Santa Rita. O palácio abriga atualmente o Museu Cartográfico do Serviço Geográfico do Exército. A116. Campo do Comércio. 1. Cavalariças Reais. 2. Hospital Militar. 3. Telégrafo. Lápis aquarelado 20 por 27,8 centímetros. A117. Ao lado. O Hospital Militar desenhado da Praia de Santa Luzia. 1. Igreja da Misericórdia.
aquarela sobre lápis, 20 por 28 centímetros. A118, vista da Capela de Santa Luzia para a Rua da Glória. 1. Paróquia da Lapa. 2. Convento de Santa Teresa. 3. Convento de Nossa Senhora da Ajuda. Aquarela sobre lápis, 38 por 51,7 centímetros. A119, ao lado, vista da Rua do Bom Jardim. Aquarela e lápis sobre papel azul, 31,7 por 47 centímetros. A120, vista do Bom Engenho para Mata-Cavalos. Aquarela e lápis, 30,5 por 50,2 centímetros. 3.3. Arredores da cidade do Rio de Janeiro. Coube a Ender realizar os registros da beleza roubada do Rio de Janeiro, do encanto pitoresco desaparecido dos patrimônios naturais e construídos que dotavam a então capital do Reino Unido de Portugal. É um memento mori dos palácios demolidos da natureza enxovalhada. Sua formosura paisagística se estendia para além da cidade propriamente dita, arrabaldes de grande riqueza pictórica que o artista não mediu esforços para alcançar. Essas eram verdadeiras excursões empreendidas pelo jovem vienense em busca de chácaras, lagoas e montanhas, com suas residências de campos solarengas que se espraiavam em jardins ao redor da cidade. A partir dos arredores mais próximos, como Glória, Catete, Laranjeiras, Botafogo, Mata-Cavalos, Rua Riachuelo, Mata-Porcos, Estácio, Rio Comprido, Catumbi, Maracanã, Andaraí, Engenho Velho, Tijuca, Ender não hesitou em percorrer lonjuras como Engenho Novo, Grande Meier, Alto da Boa Vista, Corcovado, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. São seus também os primeiros registros de São Cristóvão, com o antigo lazareto setecentista e, sobretudo, a Quinta da Boa Vista, palácio de verão da família real. A121, no Alto. Campo de Santana, na esquina da Rua da Alfândega. Aquarela e lápis, 19,8 por 25,4 centímetros. A122, acima, Campo de Santana. Aquarela sobre lápis, 19 por 28,8 centímetros. A123, Igreja de Santana, na Cidade Nova, Campo de Santana. Aquarela e lápis, 19,7 por 26,2 centímetros. A124, vista a partir do Corcovado do Grande Aqueduto. Lápis aquarelado, 32,4 por 47,6 centímetros. A125, moradia do imperial encarregado de negócios da Áustria, Barão de von Neven. Aquarela sobre lápis, 19,3 por 31,7 centímetros. A126, vivenda em Mata-Cavalos. Aquarela sobre lápis, 29 por 42,3 centímetros. Era na região de Mata-Cavalos, atualmente Rua Riachuelo, onde se concentravam juntamente com Mata-Porcos, Estácio, as grandes moradas do Rio de Janeiro joanino. Nesta aquarela está uma das quintas solarengas perfeitamente adaptada aos trópicos, com seu grande terraço projetando-se do alpendre para os jardins. Apesar de não identificada por Ender, esta mansão é em muito semelhante à casa de campo do Conde da Barca. A128, acima. Arredores de Mata-Cavalos, no Rio de Janeiro. Lápis aquarelado sobre papel marrom claro, 32,5 por 46,5 centímetros. A127, no Alto. Vista de Mata-Cavalos. Aquarela e lápis, 18,5 por 30,8 centímetros. A129. Vista do Rio de Janeiro desenhada na planície de Mangas, Mata-Porcos. Lápis aquarelado, 27,7 por 43,3 centímetros. A130.
Vista para mata-porcos. Aquarela sobre lápis 25,2 por 40,5 centímetros. A131. Da pedreira em saco do alferes até mata-porcos. Aquarela sobre lápis 25,2 por 40,5 centímetros. A132. Vista da elevação em mata-porcos na direção da cidade. Aquarela sobre lápis 17 por 28,5 centímetros. A133. Vista da Rua do Bom Jardim depois de mata-porcos. Aquarela 20,8 por 32,3 centímetros. A134. Igreja de Mata-Porcos. Aquarela sobre lápis 20,5 por 28,2 centímetros. A135. Mata-Porcos. Aquarela sobre lápis 19,4 por 28 centímetros. A136. Quartel em Mata-Porcos. Aquarela sobre lápis 20,2 por 28 centímetros. A137. Vale de Mata-Porcos. Aquarela e lápis 19 por 31,7 centímetros. A138. Ao lado. Da Casa de Campo do Conde da Barca, em Mata-Cavalos. Aquarela sobre lápis 19,3 por 31,7 centímetros. A139. Entrada da Casa de Campo do Conde da Barca. Aquarela e lápis 19,5 por 30,8 centímetros. A140. Parte de trás da Casa de Campo do Senhor Conde da Barca. Aquarela e lápis 19,5 por 31,8 centímetros. Casa de Campo do Conde da Barca, no Catumbi, bairro em que Ender residiu. A casa foi desenhada e pintada em 4 aquarelas. Numa delas há uma vista da varanda para o exterior, possível de ser identificada pelas colunas e pelas jardineiras. A141. Entrada da Casa de Campo do Conde da Barca. Aquarela sobre lápis 19,3 por 31,8 centímetros. A142. Varanda. Aquarela sobre lápis 19,2 por 31,8 centímetros. A143. Vista da residência do Conde da Barca, próximo de Mata-Cavalos. Aquarela sobre lápis 28,3 por 43,3 centímetros. Esta aquarela serviu de modelo para o panorama do Rio de Janeiro, prancha escolhida pelos naturalistas Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius para abrir o atlas da viagem dos dois ao Brasil. Nelas já estavam presentes as qualidades expressas nos inúmeros detalhes que Thomas Ender emprestaria às aquarelas que serviram de modelo para as matrizes de grande elaboração para as gravuras em água forte da viagem de Poe ao Brasil. A144. Vista da elevação de Mata-Cavalos para o Catete. Aquarela e cores opacas sobre papel azul. 26,5 por 42,3 centímetros. Imagem. Página 255. F.W.V. Colvin, segundo Thomas Ender. G02, Rio de Janeiro. Litografia 46 por 59 centímetros. In. Atlas da viagem no Brasil, Johann Baptist von Spix, Carl Friedrich Philipp von Martius, Munique, impresso por Emil Lindauer, 1823 e 1831. Tradução livre do alemão. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. A145. Palácio do Ministro Real Português Thomas Antônio de Vilanova, Portugal. Aquarela sobre lápis 10,9 por 27,8 centímetros. Ender foi o artista viajante que mais retratou as grandes residências do período joanino, neste caso no Caminho da Tijuca e Andaraí. O Palácio de Tomás Antônio de Vilanova, Portugal, 1755-1839,
deputado da Junta de Comércio e desembargador do Paço, um dos homens de confiança de Dom João que apoiava a permanência do rei no Rio de Janeiro, é mais um exemplo da qualidade das moradias áulicas erguidas durante o Reino Unido. O ministro Villanova Portugal acumulou, no período em que a corte portuguesa encontrava-se no Rio de Janeiro, as pastas do Reino, Erário Régio e Negócios Estrangeiros e da Guerra, entre 1817 e 1820, sucedendo ao Conde da Barca como primeiro-ministro. Segundo James Anderson, o senhor Tomás Antônio de Portugal, ministro do Reino, que possui uma chácara na margem esquerda da estrada que leva ao Andaraí, faz uma espécie de cerimônia pública 2 dias por semana, na qual multidões de oficiais e semelhantes comparecem para submeter suas súplicas e seu apadrinhamento para, em seguida, procederem para o Paço, onde é realizado o tradicional beijamão. Uma história do Brasil, abrangendo sua geografia, comércio, colonização, habitantes indígenas. Londres, Longman Hurst, Rhys, Orme and Brown, 1821. A. 146. Vista a partir do jardim do Palácio de Sua Excelência o Senhor Grão-Embaixador. Lápis aquarelado, 41,5 por 53,5 centímetros. A. 147. Vista frontal do Palácio de Sua Excelência o Senhor Grão-Embaixador no Rio de Janeiro. Aquarela e lápis, 37,4 por 51,4 centímetros. Imagem, página 257. Thomas Ender. AA08. Vista frontal do Palácio de Sua Excelência o Senhor Grão-Embaixador no Rio de Janeiro. Aquarela sobre papel, assinada e datada 1818. Coleção Exilda e Sérgio Fadel, Rio de Janeiro. A. 148. Ao lado. Salão de recepção de Sua Excelência o Senhor Embaixador Conde de Els. Lápis aquarelado, 20,5 por 28,3 centímetros. A. 149. Acima. Casa de banho de Sua Excelência o Senhor Embaixador Conde Els. Aquarela sobre lápis, 20,3 por 28 centímetros. A. 150. Vista para São Cristóvão e para o Saco do Alferes, desenhada do Aqueduto do Engenho Velho. Lápis aquarelado sobre papel azul, 30 por 74,8 centímetros. A. 151, ao lado, vista da parte de trás do Mosteiro de São Bento. Lápis aquarelado, 19,8 por 29,7 centímetros. A. 152. Arredores da Baía de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Aquarela e lápis, 26,7 por 43,3 centímetros. A. 153. Vista da Baía de São Cristóvão a partir do Pedregulho. Aquarela, lápis e tinta nanquim, 27,5 por 43,4 centímetros. A. 154. Vista do novo aqueduto próximo à residência do Conde da Barca e à Serra dos Órgãos, próxima do Rio de Janeiro. Aquarela sobre lápis, 25,7 por 39,8 centímetros. A. 155. Vista do novo aqueduto. Aquarela sobre lápis, 16,4 por 24 centímetros. A. 156. Vista da Pedra da Prainha. Estaleiros para barcos. Lápis parcialmente aquarelado, 39 por 52,3 centímetros. A. 157. Cercanias do Valongo. Aquarela sobre lápis, 20,4 por 28 centímetros. A. 158. Ao lado, Valongo. Aquarelas sobre lápis, 20,2 por 27,7 centímetros. A. 159. Vista da Bahia a partir do Jardim Público. Aquarela sobre lápis, 20 por 27,7 centímetros. A. 160. Real Corveta Portuguesa Monte Douro. Aquarela e lápis, 16,6 por 27,6 centímetros. A. 161. Venda na Pequena Tijuca.
Venda do Espanhol. Aquarela e lápis 19,6 por 30,5 centímetros. A162. Vista do aqueduto para a entrada do Porto do Rio de Janeiro. Aquarela e lápis 18,3 por 28,2 centímetros. A163. Vista de mata-cavalos para o aqueduto do Rio de Janeiro. Aquarela, desenho preliminar a lápis sobre papel, 25,1 por 40,3 centímetros. A164. Vista para o Rio de Janeiro e para Boa Viagem do fundo da Baía de Jurujuba. Sobre a aquarela, muito levemente a lápis. Vista da cidade e de Boa Viagem do fundo da Baía. Aquarela sobre lápis, 27,2 por 43 centímetros. A165. Vista da Baía de Jurujuba. Aquarela e lápis, 27 por 43 centímetros. A166. Cercanias de São João próximo ao Sítio Novo. Lápis e aquarela composto por duas partes, 19,3 por 57,8 centímetros. A167. Baía de Jurujuba, ancoradouro da Baía de Jurujuba. Lápis e aquarela, 29,5 por 43 centímetros. A168. Vista do cume do Corcovado, a 1.500 pés de altura sobre o oceano. Rio de Janeiro, Cabo Frio, Pão de Açúcar, Lagoa Rodrigo de Freitas, Gávea. Lápis aquarelado composto por duas partes, 32,1 por 94,8 centímetros. A espetacular vista panorâmica tomada a partir do Corcovado, apesar de ser uma obra inacabada, é um monumento à pintura de paisagem. Ela ilustra a definição renascentista de Leon Battista Alberti, 1404-1472, sobre a perfeição da paisagem. Se nela houver agora um mar, seguido de montanhas, depois um lago ou uma fonte, exibindo ainda uma rocha descoberta, mais uma planície, uma floresta ou um vale. A aquarela de Ender revela comparativamente os limites de Debré na representação da paisagem. Tamanho eram seus atributos pictóricos e topográficos que seria aproveitada por Martius, gravada em 1840 como uma das pranchas fisionômicas do primeiro volume da Flora Brasiliensis. Imagens. Página 269. Jean-Baptiste Debré. Panorama da Baía do Rio de Janeiro, tomado do Morro do Corcovado. Litografia de Thierry Frère, 12,3 por 44,4 centímetros. Gravura inserida na prancha 53 do terceiro volume do álbum Voyage Pittoresque, publicado em 1839. Coleção particular. Ao lado. CFPV Martius, segundo Thomas Ender. G14 e G15. Vista do cimo do Morro do Corcovado, perto de São Sebastião do Rio de Janeiro. Litografia, 32,1 por 49,8 centímetros cada, 1846. In Tabulae Physiognomicae, Munique, coleção Marta e Érico Stickel, acervo Instituto Moreira Salles. A169, Catumbi, aquarela sobre lápis 32,5 por 47,7 centímetros. A170, ao lado. Nanquim em lápis aquarelado 31,5 por 45 centímetros. A171, vista do aqueduto no Corcovado em direção ao Pão de Açúcar. Nanquim em lápis aquarelado 32,4 por 47 centímetros. A172, ao lado, vista do Corcovado, aquarela sobre lápis 26,4 por 42,8 centímetros. A173, uma vista do Corcovado, lápis aquarelado 32,3 por 47 centímetros. A174, do Corcovado, lápis com pinceladas de brocha, 19 por 31,8 centímetros.
A175. Vista panorâmica do Rio de Janeiro tomada da Floresta da Tijuca. Coleção particular. Procedência Christie's. A176. Uma excursão à floresta no Corcovado. Nanquim, lápis, sépia e aquarela. 45,5 por 32,6 centímetros. Aquarela de Ender utilizada e descrita em detalhes por von Martius em Flora Brasiliensis, a seguir. Esta estampa foi descrita a partir do quadro de Thomas Ender, meu amigo e companheiro de viagem. Apresenta uma parte da densa floresta que cobre o monte superior do Corcovado e foi escolhida sobretudo para ser observada com olhos benignos, porque reproduz aquela sombra obscura que ali um fertilíssimo propágulo de árvores espalha pela terra com sua ampla folhagem. O calor do próprio ar aqui, quase durante todo o ano, é menor em poucos graus do que nas partes mais baixas da Baía de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ao passo que aqui, nos lugares mais expostos ao sol e mais baixos, o termômetro indica durante o dia entre 18 e 21 graus centígrados nos meses mais frios e entre 23 e 26 graus centígrados nos meses mais quentes. Naquele recesso mais alto e mais umbroso das florestas indica 15 a 18 graus centígrados e 23 graus centígrados, e cai mais ainda, de modo que aquele que saiu da região queimada pelo calor do sol para cá será atingido por um frio benéfico e agradável. Não conseguirás, com justiça e mérito, reproduzir com cor e palavras as doces sombras desses montes e o benefício das florestas. Por isso também acontece que aqueles refúgios sejam buscados cupidamente por todos que, prófugos dos afazeres turbulentos e da cidade árida, buscam a serenidade tranquila da natureza, onde, tendo deixado o tumulto do mercúrio, um silêncio sagrado os recebe, onde Pan, força da natureza que a tudo governa e realiza, os abraça tal como um templo, os alimenta, aquece e, deixada a tristeza da alma, os revigora de modo admirável. Imagem, página 273, ao lado. Carl Friedrich Philipp von Martius, segundo Thomas Ender. Sem identificação de gravador. G13. Floresta no Morro do Corcovado, perto de São Sebastião, província do Rio de Janeiro. Litografia, 32 por 19,3 centímetros, a cerca de 1846. Coleção Marta e Érico Stickel. Acervo, Instituto Moreira Salles. A177. Vista do Rio de Janeiro. Lápis aquarelado, 19,3 por 31,8 centímetros. A178. Praia de São Domingos, no Boqueirão. Aquarela e lápis, 18,6 por 112,7 centímetros. Ao lado. A179. Palácio Real de São Domingo. Aquarela e lápis, 19,7 por 39,7 centímetros. A180. Vista para o Rio de Janeiro e para Boa Viagem da região da Baía de Jurujuba. Vista para a cidade e para Boa Viagem da região da Baía de Jurujuba. Aquarela sobre lápis, 27,2 por 43 centímetros. A181. Botafogo. Lápis aquarelado composto por duas partes, 19,4 por 51 centímetros. A182. Cercanias de Botafogo. Aquarela sobre lápis, 25 por 40,2 centímetros. Esta aquarela adquire especial importância por se tratar da primeira obra brasileira de Ender gravada e publicada em livro. Isso aconteceu no ano em que Ender retornou à Europa, quando von Westphal publica em 1818 o seu próprio diário de viagem ao Brasil. Botafogo seria ainda a paisagem escolhida décadas mais tarde para duas pinturas a óleo, entre as pouquíssimas obras realizadas nessa técnica retratando o Rio de Janeiro. Imagem, página 278.
Thomas Ender, G01, Paisagem de Botafogo, no Rio de Janeiro. In Wilhelm Ludwig von Eschwege, Jornal von Brasilien, 1818, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. A183. A partir das elevações do Saco do Alferes, aquarela sobre lápis 19,3 por 31,8 centímetros. A184, ao lado, vista para o Saco do Alferes, aquarela, branco opaco e lápis sobre papel azul, 23 por 37 centímetros. A185, vista da entrada da Baía do Rio de Janeiro e da Fortaleza de Santa Cruz da Baía de Jurujuba. Aquarela e lápis composto por duas partes, 30,2 por 85,8 centímetros. A186, ao lado, vista da Glória, aquarela e lápis 26,4 por 40 centímetros. Ender demonstrou grande familiaridade com o outeiro da Glória e a sua igreja. Esta aquarela registra um ângulo pouco conhecido e atualmente desaparecido do sopé da elevação, no local onde seria erguido o Hotel Glória. A187, vista do Catete, no Rio de Janeiro. Aquarela sobre lápis 32,5 por 46,7 centímetros. Este trecho entre a Glória e o Catete serviu de estudo para uma das últimas pinturas a óleo, O7, que Ender fez a partir de sua viagem ao Brasil, além da aquarela acabada AA18. A188, Laranjeiras. Aquarela sobre lápis 19 por 31,6 centímetros. A189, ao lado, Corcovado. Lápis com pinceladas de cinza, 23 por 32,8 centímetros. A190, Laranjeiras. Aquarela sobre lápis 25,2 por 40,2 centímetros. A191. Vista tomada a partir do aqueduto do Corcovado em direção ao Catete, no Rio de Janeiro. Aquarela e lápis 31,8 por 47,3 centímetros. A192, ao lado, Boa Viagem. Aquarela e lápis 19,8 por 31 centímetros. A193, Entrada da Baía de Botafogo. Aquarela sobre lápis 27 por 43 centímetros. A194, ao lado, Enseada de Botafogo. Aquarela sobre lápis 27,2 por 43,2 centímetros. A195, Botafogo. Lápis aquarelado 19,5 por 31 centímetros. A196, Botafogo. Lápis aquarelado 19,5 por 31 centímetros. A197, Fábrica de Pólvora. Lápis aquarelado 19,5 por 31 centímetros. A198, ao lado, Fábrica de Pólvora. Aquarela e lápis 19,5 por 31 centímetros. A199, Fábrica de Pólvora. Aquarela e lápis 19,5 por 31 centímetros. A200, ao lado, Fábrica de Pólvora. Lápis aquarelado 19,8 por 31 centímetros. A201, Vista do Corcovado para o Catumbi. Aquarela e lápis 32,3 por 47,2 centímetros. A vertente norte da Serra da Carioca era uma das paisagens mais interessantes para os artistas viajantes. Dela, no interior da floresta, era possível avistar o porto, demonstrando o contraste entre a proximidade da mata e a entrada marítima da capital. Esta é a primeira aquarela, ainda completamente desprovida de figuras, de um ensaio pictórico que deu origem à aquarela acabada, vista tomada do Corcovado em direção ao Catumbi e à Serra dos Órgãos, AA22, com sua respectiva gravura.
além de ter muitos elementos de sua paisagem natural aproveitados nas duas telas a óleo pintadas por Ender do Outeiro da Glória. A202. Vista próxima ao Aqueduto do Corcovado. Lápis e aquarela 32,5 por 47,7 centímetros. A203. Vista de frente da Casa de Campo do Bispo do Rio de Janeiro. Aquarela sobre lápis 20,2 por 27,8 centímetros. A Casa de Campo do Bispo, erguida no final do século XVIII, no Rio Comprido, perdeu a sua capela e o pátio coberto que ligava à residência. A construção principal ainda existe, inclusive com sua escadaria frontal. Esta é uma das raras ocasiões em que a precisão arquitetônica do artista vienense pode ser comparada ao desenho contemporâneo de Debré reproduzido abaixo. Ender, contudo, desenhou ângulos do palácio que nenhum outro artista alcançou, como a sua parte posterior, mostrando a colunata e a perspectiva que situava a edificação nas proximidades de Santa Teresa. Imagem, página 295. Jean-Baptiste Debré, Casa do Bispo do Rio de Janeiro. Lápis e aguada 19,3 por 25 centímetros, a cerca de 1820. Museus Castro Maia, Ibram, Rio de Janeiro. A204, no alto. Casa de Campo do Bispo. Aquarela e lápis 36,5 por 51,2 centímetros. A205, acima. Casa de Campo do Bispo. Aquarela e lápis 37,4 por 52 centímetros. A206, na Tijuca, Barra da Tijuca. Aquarela e lápis 19,5 por 37,3 centímetros. Esta aquarela mostra as distâncias percorridas por Ender em busca de uma paisagem apurada, indo até os confins do Itanhangá e da Barra da Tijuca. A baía, na Barra da Tijuca, ainda quase selvagem, com a Pedra da Gávea ao fundo, mostra o quão deletéria foi a ocupação do solo no Rio de Janeiro. Para alcançar esta parte da cidade, Ender precisou ir até o Corcovado e de lá desceria pelo caminho da Pequena Tijuca, atual Estrada de Furnas. A207. A Rocha Mesa. Aquarela e lápis 30,3 por 19,5 centímetros. A208, no alto à direita. Vista da Rocha Mesa na Tijuca. Aquarela e lápis 19,7 por 30,4 centímetros. A209, Vale da Grande Tijuca. Aquarela e lápis 20 por 26,2 centímetros. A210, no alto, no Caminho da Tijuca. Aquarela e lápis 27,4 por 43,2 centímetros. A211, acima, vista de uma elevação da Grande Tijuca. Aquarela e lápis 19,7 por 30,3 centímetros. A212, do Corcovado próximo ao aqueduto. Lápis com pinceladas de brocha 26,5 por 37,2 centímetros. Imagem, página 300. Charles Lenser, Cascatinha da Tijuca. Aquarela sobre papel 27 por 18 centímetros. 1825-1826. Coleção Highcliffe Album. Acervo Instituto Moreira Salles. A213. Cascatinha da Tijuca próxima à casa do Sr. Tunai. Aquarela e lápis 26,2 por 20 centímetros. Thomas Ender foi um dos raros artistas viajantes ao lado de Charles Lenser a pintar as duas cascatas da Tijuca, a pequena e a grande. Debré, por exemplo, só pintaria a cascata grande da Tijuca, uma vez que a cascatinha encontrava-se na propriedade de seu desafeto Nicolas Antoine Tunai. Imagem, página 301. J. Villeneuve e V. Adam, segundo Johann Moritz Rugendas. Cascata da Tijuca em Voyage pittoresque dans le Brésil.
Litografia 31,4 por 23,4 centímetros, 1835. Coleção particular, São Paulo. A214. Vista da pequena cascata da Tijuca. Lápis e branco opaco sobre papel azul, 40 por 26,8 centímetros. A215. Vista da cascata grande na Tijuca. Aquarela e lápis 19,6 por 31 centímetros. A Cascata Grande da Tijuca, situada nas proximidades do Itanhangá, foi outra das paisagens diletas de Ender e produziu duas aquarelas acabadas deste local, a AA19 e a AA20. A bem da verdade, no registro da cachoeira, ele teve a companhia de outros artistas contemporâneos, como Charles Landser, Jean-Baptiste Debré e Hippolyte Taunay, cujos registros estão reproduzidos aqui. Ender, como em outras aquarelas que dariam origem às aquarelas acabadas, pintou esse primeiro cenário totalmente desprovido de figuras, mostrando apenas a natureza. Imagens, página 302, de cima para baixo. Charles Landser, Cachoeira da Tijuca. Grafite, aguada de sépia e guache sobre papel. 26,3 por 52,1 centímetros. 1825. Coleção Wycliffe Album. Acervo Instituto Moreira Salles. Jean-Baptiste Debré, Cascata Grande da Tijuca. Aquarela sobre papel 8,8 por 16,8 centímetros. Museus Castro Maia, Ibram, Rio de Janeiro. Hippolyte Taunay, Cascata Grande da Tijuca. Buril, 9 por 12,6 centímetros. 1822. Coleção particular, Rio de Janeiro. A216. Na Cascata da Tijuca. Aquarela e lápis, 19,6 por 31 centímetros. A217. Riacho Maracanã, na Tijuca. Aquarela e lápis, 19,3 por 30,5 centímetros. A218. Tinturaria no caminho da Pequena Tijuca para o Vale da Cidade. Aquarela e lápis, 19,8 por 26 centímetros. A219. Moinho no caminho para Pequena Tijuca. Lápis aquarelado 19,8 por 26,2 centímetros. A220. Página ao lado no alto. No aqueduto da Pequena Tijuca. Aquarela e lápis, composto por duas partes, 20 por 32,7 centímetros. Nessas 4 aquarelas, Ender pintou as duas vertentes do Alto da Boa Vista. Do lado da Tijuca está a Pedra da Babilônia com o Mar da Bahia ao fundo. Do outro está a descida para o Itanhangá, tomada a partir da Cascata Grande da Tijuca. A221, acima, no caminho da Pequena Tijuca. Caminho, Tijuca. Aquarela e lápis 19,8 por 26,3 centímetros. A222, ao lado. No novo aqueduto. Início do Vale da Pequena Tijuca. Lápis aquarelado 19,8 por 26,2 centímetros. A223, no alto. Vista do Andaraí, no Rio de Janeiro. Aquarela e cores pastéis sobre lápis sobre papel azul. 27,2 por 38,3 centímetros. A224, acima. Vista da região do Engenho Velho desenhada a partir da casa da legação austríaca. Aquarela e lápis sobre papel azul. 33 por 48,4 centímetros. A225. Vista do Andaraí, no Rio de Janeiro. Aquarela, lápis e branco opaco sobre papel azul. 31,7 por 46,8 centímetros. A226. Igreja Paroquial no Vale do Engenho Velho. Aquarela sobre lápis, 20,2 por 27,8 centímetros.
Foi por iniciativa do padre André de Melo Botelho, que em 1805 encontrara o antigo templo jesuíta abandonado e arruinado, que a igreja foi reerguida. A aquarela de Ender mostra a paróquia perpétua da Tijuca 2 anos após a sua reinauguração em 1815, quando o vigário ainda era o padre Botelho, que permaneceu no cargo até 1820. Era ao redor dessa igreja, da qual restam a fachada e as torres decoradas com azulejos, que o bairro da Tijuca começava a se consolidar quando da passagem do pintor vienense. A 227. Começo do Vale do Bom Engenho. Aquarela sobre lápis 28 por 43 centímetros. A 228. Vale do Engenho Velho. Aquarela sobre lápis 20,4 por 28,3 centímetros. A 229. Cercanias do Engenho. Aquarela sobre lápis 27,2 por 43 centímetros. Esta aquarela mostra o início do Vale do Engenho Velho, Tijuca, que Ender insiste em chamar de Bom Engenho, com a Pedra da Babilônia ao fundo, com o rio comprido à direita. Apesar de pertencer ao acervo da Academia de Viena, ela não traz o usual carimbo no canto superior esquerdo, sendo uma das raras obras assinadas Tom. Ender, sobre uma pedra no centro. Ender fez uma cópia dessa paisagem, AA12, reproduzida no calendário histórico e vendida na década de 1950, cuja localização é atualmente desconhecida. A230, no alto. Bom Engenho. Aquarela sobre lápis 29,7 por 45 centímetros. A231, acima. Vista do Engenho Bom. Aquarela sobre lápis sobre papel azul, 29 por 46 centímetros. A232, em Bom Engenho. Aquarela sobre lápis 16,5 por 28,5. A233, entrada superior de São Cristóvão. Lápis aquarelado 15,6 por 28 centímetros. O portão do Paço da Boa Vista foi inspirado no Lion Gate, uma composição arquitetônica neoclássica desenhada pelo arquiteto escocês Robert Adam, 1728-1792, para o Palácio do Duque de Northumberland, no West End londrino. Esta é uma das poucas aquarelas em que Thomas Ender realizou aquilo que poderia ser chamado de pintura histórica. No portão em estilo icônico de São Cristóvão, um presente do Duque inglês para Dom João, o leão inglês fora substituído pelo brasão real ladeado pelos dragões da Casa de Bragança. Adam havia se inspirado no templo de Esculápio, uma folia erguida nos jardins da Vila Borghese em Roma, e o portão, com a sua dupla colunata, era o que havia de mais moderno na época, tendo sido inaugurado poucos meses antes da chegada de Ender. A234. Real Palácio do Campo de São Cristóvão. Aquarela em nanquim sobre lápis 19 por 28,5 centímetros. A235, no alto. Palácio Real de São Cristóvão, Chácara. Aquarela e lápis 19,8 por 26,3 centímetros. A236, acima, São Cristóvão. Lápis aquarelado 19,6 por 26,4 centímetros. A237, ao lado. Palácio de São Cristóvão, visto do jardim. Aquarela e lápis 20,2 por 28 centímetros. As aquarelas do Paço de São Cristóvão, ou Real Palácio de Verão, como Ender intitulou a Quinta da Boa Vista, foram preparatórias para a aquarela acabada e a água forte realizada a partir dela. Segundo Poe, começamos a viagem pela larga estrada que leva ao Real Castelo de Recreio, a Real Quinta da Boa Vista. Este palácio de verão, que também é denominado de São Cristóvão, do nome de uma aldeia próxima, acha-se dentro de um parque, sobre uma colina baixa, mas isolada, cujo planalto oferece uma magnífica vista da capital. O grande portão é um presente para aqui trazido da Inglaterra.
Foi, porém, tão inconvenientemente colocado num muro a pique sobre uma ladeira da colina que serve apenas de ornato e não de verdadeira entrada. A entrada é por uma abertura lateral murada no castelo. Construído em forma de ferradura, o palácio tem apenas um andar e é cercado longitudinalmente por um passeio, a que conduz uma dupla escadaria. Nesse passeio, que é iluminado por uma parede de vidro, cujo fim é desviar os raios ardentes do sol dos aposentos residenciais, se faz à noite, diariamente, a recepção da corte com um beijamão e genuflexões. Os quartos são espaçosos, e como aqui se reúnem apenas pequenos círculos da corte, o seu número reduzido é suficiente. O mobiliário não é particularmente brilhante. Ao tempo de nossa estada, Boa Vista era habitada pelo próprio rei, e o então príncipe herdeiro Dom Pedro, com sua augusta esposa, ocupava um edifício anexo ligado ao castelo. A rainha e as princesas moravam no palácio da cidade. A238. Entrada inferior para o Palácio Real de São Cristóvão. Lápis aquarelado, 20,4 por 27,9 centímetros. A239, ao lado. Portão na entrada inferior de São Cristóvão. Lápis aquarelado, 17,3 por 28,2 centímetros. A240, abaixo. Palácio Real em São Cristóvão. Aquarela e lápis, 20,2 por 28 centímetros. A241, Palácio de São Cristóvão. Aquarela sobre papel, 19,3 por 20,4 centímetros, a cerca de 1817. Coleção particular, Viena. A242, Palácio de São Cristóvão. Aquarela sobre papel, 19,3 por 20,4 centímetros, a cerca de 1817. Coleção particular, Viena. A243, Cercanias de São Cristóvão. Aquarela e lápis, 20,2 por 28,3 centímetros. A244, São Cristóvão. Aquarela sobre lápis, 19,7 por 28,4 centímetros. Ender, como a maioria dos artistas viajantes, ficou impressionado com o edifício do lazareto da cidade. O antigo hospital de leprosos era uma das residências dos jesuítas, expulsos do Brasil em 1759, o que explica a sua imponência. Essa casa dos jesuítas, um edifício com planta quadrangular formado de pátios internos e uma capela central, foi inaugurada em 1752. Em 1817, os leprosos foram transferidos para a Ilha das Enxadas e o prédio transformado em quartel. A aquarela de Ender pode ser comparada favoravelmente com o desenho contemporâneo de Debré. A245, ao lado. Palácio do Senhor de Siqueira, no caminho para São Cristóvão. Aquarela e lápis, 20,2 por 28,2 centímetros. Imagens, página 320. Jean-Baptiste Debré. O Lazareto em São Cristóvão. Lápis, 12 por 22,3 centímetros, a cerca de 1816. Museus Castro Maia, Ibram, Rio de Janeiro. Charles Landser, Lazareto perto de São Cristóvão. Lápis, 24,5 por 37,5 centímetros. 1825-1826. Coleção Highcliffe Album. Acervo Instituto Moreira Salles. A246. Cercanias de São Cristóvão. Aquarela sobre lápis, 31,4 por 46,1 centímetros. Com esta aquarela, Ender demonstra a proximidade que havia da Quinta da Boa Vista com o mar e o belo panorama que justifica amplamente seu nome. A247, ao lado. Vista do Palácio Real de São Cristóvão. Aquarela sobre lápis, 19 por 27,5 centímetros.
A248. Cercanias da estrada para São Cristóvão. Aquarela sobre lápis, 23,4 por 40,2 centímetros. 3.4. Viagem a São Paulo. Nesta viagem de 24 dias que realizou do Rio de Janeiro a São Paulo, Ender deslumbra o espectador pela efusão de detalhes e pelo alcance extraordinário de sua narrativa visual com as paisagens e cenas do cotidiano, que fazem da viagem um verdadeiro romance ilustrado. Essa crônica topográfica reúne ao todo 105 aquarelas e 36 estudos que desvelam costumes e, sobretudo, paisagens brasileiras já desaparecidas. No empenho de tudo registrar, Ender foi capaz de superar, somando-se aquarelas e estudos, em quase meia centena as 98 aquarelas realizadas, de que se tem conhecimento, por Jean-Baptiste Debré na década seguinte, quando o francês percorreu durante quase um ano, em 1827, todo o sul do Brasil. A verdade é que o jovem artista vienense estava na primavera de sua vida profissional, aos 24 anos, enquanto Debré, com o dobro de sua idade, adentrava o final de seu outono. As aquarelas do francês são igualmente um conjunto de trabalhos acabados que poderiam ser publicados tais quais em litografia. As aquarelas de Debré reproduzidas como citação neste capítulo oferecem a possibilidade de observarmos como dois artistas contemporâneos que trilharam o mesmo caminho enxergaram a paisagem de maneiras tão diferentes. Ender era capaz de registrar com mais realismo a paisagem. São, portanto, dois raros olhares comparativos sobre o mesmo cenário de 200 anos atrás. O ímpeto de sua mocidade levou Ender, contudo, a quase morrer afogado no afã de tentar atravessar a cavalo o rio Piraí. Ao chegar a São Paulo, o esforço admirável do artista, em plena canícula tropical, levou-o à exaustão, sendo obrigado a interromper a viagem e retornar com dificuldade ao Rio de Janeiro, de onde partiu para a Fazenda da Mandioca para restabelecer a saúde no frescor da Serra da Estrela, sob os cuidados do barão von Langsdorff. Graças ao empenho de Ender, sua produção permite revisitar, com a iconografia desta viagem, realizada sob a égide do realismo da escola Biedermeier, o mesmo roteiro feito por Dom Pedro em 1822. Com uma diferença de 4 anos e meio, temos na viagem de Ender a íntegra do percurso de ida a São Paulo do príncipe herdeiro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e a sua volta ao Rio de Janeiro, já como soberano de um império independente. Na única viagem que fez pelo interior do Brasil, ultrapassando os limites do Rio de Janeiro, Ender partiu na manhã de 8 de dezembro de 1817, em plena estação das chuvas, e chegou a São Paulo no dia 1º de janeiro de 1818. Já o príncipe saiu da Quinta da Boa Vista em 14 de agosto de 1822, num percurso idêntico de 634 quilômetros, em apenas 12 dias, e chegou a São Paulo no dia 25 de agosto. O mapa do itinerário está na página 718. A249. Por volta de meia hora após São Cristóvão, na estrada para São Paulo. Aquarela sobre lápis, 32,3 por 46,5 centímetros.